Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês aqui no nosso Portal do José. É muito gratificante ver que a cada instante mais pessoas chegam e se inscrevem aqui no nosso espaço. E você que acompanha sempre os nossos encontros, vê que na nossa interatividade que eu faço aqui com vocês todos os dias, eu faço aqui muitas previsões de situações que podem acontecer no campo da política e da economia. E normalmente eu acerto junto com vocês. Isso significa que nós temos algum poder de adivinhação muito grande, algum poder mediúnico, algum talento na cartomância? Não. Se nós analisamos situações com isenção no campo da política, da economia, que se repetem aqui no Brasil e se repetem em outros lugares do mundo e sempre têm os mesmos resultados, evidentemente, acertar o que pode acontecer não é uma tarefa impossível. Eu já fiz isso em algumas vezes aqui com vocês, só para usar como exemplo o dia 7 de setembro do ano passado, onde eu advertia que toda aquela espuma que estava sendo gerada, em torno do Bolsonaro, do 7 de setembro, eu autorizo, que não iria acontecer absolutamente nada, o Bolsonaro ia fazer uma série de bravatas, e as pessoas que acreditaram que haveria algum tipo de ruptura, iriam se frustrar, as redes sociais bolsonaristas ficariam esvaziadas, os grandes meios de comunicação continuariam a fazer uma espécie de blindagem a Bolsonaro, não revelando todos esses crimes que ele tem feito contra o nosso país, enfatizando essas questões e que eles iriam esticar essa corda até as eleições desse ano de 2022. Essas situações todas estão se confirmando e nós estamos diante de mais um 7 de setembro. O que é que a gente pode prever para o 7 de setembro e até o dia 2 de outubro desse ano de 2022 para as eleições? Pois bem, são essas questões que eu quero compartilhar com vocês, para a gente refletir juntos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você também a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Convido você para conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje mais cedo eu publiquei um vídeo, um encontro com vocês, onde eu faço uma abordagem principalmente do comportamento do general ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mostrando a falta de noção, a falta de percepção republicana, as ilegalidades, a intromissão que ele está tentando fazer a mando de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e algumas consequências desse tipo de comportamento. Por que é que ele está fazendo esse tipo de situação, Então, se você não assistiu, assista e mande seus comentários também. E lendo uma coluna hoje do Ascânio Seleme no Globo, e os grandes meios de comunicação têm essa coisa, Eles têm assim, a empresa, de uma maneira geral, funcionando de um modo muito ativo, fazendo um ativismo político, econômico e ideológico. Mas eles têm nos jornais impressos, porque eles sabem que tem uma população também que tem uma percepção crítica, eles deixam alguns colunistas se expressarem de uma forma mais livre. Então, nesse texto aqui do Ascânio Seleme, que tem esse título aqui, que eu grifei aqui alguns trechos, O julgamento do golpista. Disse ele aqui, em função dos resultados das pesquisas eleitorais, das projeções, como a cabeça do Bolsonaro está e o que isso pode acarretar. Então diz ele aqui, Jair Bolsonaro vai antecipar sua tentativa de golpe para o 7 de setembro. Será uma nova setembrada, como a do ano passado, mas dessa vez com mais violência e sem freios. Não tenha dúvida que o presidente do Brasil vai incentivar a invasão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, de maneira mais clara e direta do que em 2021. Mas, desde já, é bom que ele saiba que não vai dar certo. Pior, além de errado, vai significar o fim de uma carreira política e, muito provavelmente, o seu encarceramento. Eu acho que não vai dar para tanto, não. Esse pessoal faz muita espuma, mas nós não temos pessoas muito destemidas, muito corajosas, não. Quando elas enfrentam um poder mais rígido pela frente, elas se acovardam de uma maneira geral. Como eu disse para vocês no 7 de setembro do ano passado, agora nós estamos diante de mais algumas espumas. Alguns remanescentes estão tentando fazer uma convocação para o dia 31 de julho, como se fosse assim uma ação vestibular, de uma tentativa de uma situação mais radical, que o Ascânio está dizendo aqui, no dia 7 de setembro. Mas quais serão as consequências? Bom, aí a gente parte aqui para algumas situações de países vizinhos, algumas situações que servem como um aperitivo, para nós aqui no Brasil.
Ex-presidente da Bolívia, Áñez, é condenada a 10 anos de prisão. A golpista, que estava lá com uma série de pessoas muito virulentas, o apoio das Forças Armadas, dos chefes das Forças Armadas da Bolívia, conseguiram de fato implementar um golpe. Mas não durou muito tempo também não, né? As coisas foram se redesenhando por lá. Aqui está uma matéria de uma televisão boliviana de ontem à noite. Vou pegar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Condenaron a 10 años de prisión a la expresidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez. Áñez y 6 ex-jefes militares y policiales foram... Bom, então está dizendo, foi condenada a 10 anos de prisão, enfim, por conspiração e por ruptura da Constituição, coisas e que tais. Vocês sabem o que aconteceu com os militares da Bolívia, que não saíram da Bolívia e ficaram lá depois do golpe? Foram todos presos algum tempo depois. E alguns mais covardes, alguns mais lacaios, alguns valentões, se escafederam, desapareceram da Bolívia e estão foragidos. Alguns deles com passagem pelos Estados Unidos, onde fizeram alguns cursos, né? Essa matéria aqui, ela nos dá conta de situações que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? A delação do general golpista que se acovardou. General Gonzalo Terceros esconde as mãos algemadas. Então, eles foram trancafiados aqui, vários líderes militares, né? Também o general Jorge Gonçalo Terceros Lara, ex-comandante da Força Aérea, o vice-almirante Palmiro Gonzalo Rahuri Rada, da Marinha, foram presos, agora no início de julho. Outros fugiram, né? Os 3 caíram porque depois da vitória dos golpeados na eleição do ano passado, subestimaram o Ministério Público e a Justiça e não fugiram. O único fardado que fugiu e pode estar no Brasil é o ex-chefe das Forças Armadas, William Kalimann, o que era mais violento, mais virulento. Alguns foram para os Estados Unidos. Escaparam e foram para lá. E foram agarrados também. Essa matéria aqui diz que Bolívia, ex-ministro golpista é preso nos Estados Unidos. E aí tem a matéria um pouco mais abaixo. Esse cidadão aqui ficava mostrando a algema para o Evo Morales, né? Mas o que aconteceu com ele? A semana foi de novos desdobramentos do golpe de 2019. O ex-ministro de governo de Janine Áñez, Arturo Murilo, foi preso em Miami acusado de suborno e lavagem de dinheiro. Informação confirmada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pouco após a detenção ocorrida na quarta-feira. E aí foi pegando também um monte de gente, inclusive grupos de brasileiros, né, que estavam fornecendo granadas, fornecendo indústria de armamentos aqui para esse tipo de situação, de gás lacrimogêneo, que acabaram sendo presos lá também. Tem várias criaturas aqui, vou colocar para vocês na descrição do vídeo. Esse aqui é o general valentão, o William Kalimann, que deu ali a voz de prisão a Evo Morales, né? Tentou ali fazer todo tipo de pressão, e o covarde desapareceu, né? O valentão, o todo-poderoso, se escafedeu. Vou botar um trechinho aqui só para vocês verem a performance. Na situação conflitiva interna, sugerimos ao presidente do Estado que denuncie seu mandato presidencial. Aí ele sugeriu que o presidente devolvesse ali, entregasse o mandato dele, né? Foi que o Evo Morales ficou ameaçado de perder a vida e se escafedeu, né? Senão ele ia morrer, e as coisas na Bolívia toda tiveram uma transformação total, e os golpistas hoje estão pagando muito caro, exceto os covardes que fugiram. Essa aqui é a deputada Carla Zambelli, que só se mete em furada. Ela é a convocadora máxima de todos os eventos que tem, sempre dizendo absolutamente coisas que não se confirmam. Ela disse que o Bolsonaro nunca estaria brigado com o Moro numa dessas manifestações, que ela tinha fonte segura, enfim. Não tem a menor credibilidade, enfim. É uma dessas criaturas que ascendeu com o bolsonarismo. E está fazendo agora uma convocação de uma forma muito dramática, né? Como se o mundo fosse acabar, ou que eles tivessem muita força, né, para o dia 31 de julho, né, uma pré-convocação, uma convocação vestibular para o que eles pensam ser o dia da ruptura. Vamos acompanhar aqui o trechinho. Para que nós tivéssemos um cessar-fogo. Continua a perseguição aos conservadores. E é diante dos últimos acontecimentos que eu gostaria de chamar você para o dia 31 de julho, para estarmos todos nas ruas de Brasília e de São Paulo. Vamos repetir o 7 de setembro, agora ainda mais... Ô, dona Carla, repetiu o 7 de setembro, o que acontece? 7 de setembro, o Bolsonaro vai fazer aquele monte de bravata e depois vai chamar o Temer para fazer uma cartinha para se acovardar? Vai convocar as pessoas para fazer algum tipo de quebra-quebra? É até bom que ele faça isso, né? Para a gente ver mesmo quem é que tem garrafa para vender no meio dessa história,
para onde é que vai dar esse processo todo. Já que querem fazer algum tipo de coisa, sejam então destemidos e enfrentem mesmo. É isso que vocês querem? Vocês acham que não vai dar em absolutamente nada, que o Brasil vai ficar assistindo essa história? Gente, se nós analisarmos algumas circunstâncias, vamos pensar aqui. Quem é que está a favor de uma ruptura aqui no nosso país? Os grandes veículos de comunicação estão defendendo isso? Não. Qual seria o interesse deles? O agronegócio está defendendo uma ruptura aqui no nosso país? Qual seria o interesse eles ganhariam o quê? Os bancos têm interesse numa ruptura, eles ganhariam o quê? O mercado financeiro, as bolsas iriam funcionar normalmente, ninguém ia ter nenhum tipo de perda. A indústria venderia mais aqui no nosso país, os supermercados ficariam mais cheios, a fome no nosso país acabaria ou diminuiria, surgiriam mais empregos. Então, qual é o setor que a gente pode enxergar no meio dessa história que sairia beneficiado? Apenas alguns cupinchas dentro das Forças Armadas que se dariam bem com esse tipo de situação, e só isso. O senhor Arthur Lira, ele ficaria livre, lépido e fagueiro, ou a sua cabeça também iria para a guilhotina? E alguns políticos que hoje acham que estão com algum tipo de imunidade, o senhor Pacheco, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sairia bem nessa história, a magistratura do nosso país, o Ministério Público, os governadores se dariam bem, os prefeitos se dariam bem. Gente, a conta não fecha. Isso é coisa de cabeça de alucinado. Então basta a gente olhar o que acontece no mundo, como é que as coisas se processam, os interesses internacionais, os interesses geopolíticos, que a gente vai entender que nós estamos apenas diante de criminosos, alguns confessos e alguns aprendizes estagiários de bandidagem, de banditismo aqui no nosso país. Pois bem, e nesse contexto, no vídeo que eu coloquei mais cedo, colocando o comportamento absolutamente ridículo do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, eu vi essa matéria aqui, essa coluna aqui do Guilherme Seto. Ministro da Defesa foi envenenado por ataques de Bolsonaro às urnas, relatam senadores em jantares. Então eles estão vendo o seguinte, olha, o general, ele está fazendo papel de trouxa, ele está caindo nesse canto da sereia do Bolsonaro e ele vai acabar se dando mal. Ele ainda não acordou que ele está sendo induzido por uma pessoa que não tem escrúpulos, um covarde que vai tentar jogar fogo, gasolina nessa história e vai ser o primeiro a desaparecer no meio dessa história, como estava dizendo sempre, o general Santos Cruz, que fala de uma forma muito clara, o Bolsonaro é um covarde, ele fica fazendo essa espuma toda, mas na hora que tiver algum tipo de pressão, ele vai se esconder debaixo da cama. E os trouxas que acreditam em Bolsonaro ficam que nem os caminhoneiros, Zé Trovão, os que deram apoio ao Bolsonaro, Sérgio Reis, um monte de gente que foi para as redes ficar fazendo um monte de bravata, que todo mundo deu uma desaparecida. O Roberto Jefferson, a gente poderia aqui fazer um rol extenso. E aí a gente chega aqui na estupidez, eu não gostaria de usar essas palavras, mas não tem como definir de outra forma. A escrotidão dessa figura que está à frente do nosso país, fazendo motociata na Flórida. Detalhe que eu não vi nenhum veículo comentar, tá? O Bolsonaro estava lá na Flórida, fazendo aqui, como vocês podem ver, uma série de motocicletas ali, num cordão inicial, e depois vem a patuleia, os brasileiros que estão morando lá nos Estados Unidos, que foram fazer esse apoio. Muitos dos motociclistas aqui estão de terno, capacete, destoando do resto das pessoas ali que estão em trajes mais informais, muitos sem capacete. Quem são essas pessoas que estão no entorno de Bolsonaro? A segurança da presidência da República. Quem é que está pagando o aluguel dessas motocicletas? Você e eu. Para ver um presidente da República ficar fazendo férias, fazendo papel de pateta na terra do Mickey, lá na Flórida, perto da Disneylândia, né? Então, nós estamos pagando essa patifaria toda. E é também campanha eleitoral. Fui dar uma pesquisada aqui, só para ter uma noção, né? Gente, não tem aluguel de moto lá nos Estados Unidos por menos de R$ 1.200, ou R$ 1.116 para ser exato, o valor médio do aluguel das motocicletas. Então, nós estamos pagando o divertimento dessa gente toda, enquanto o Brasil está passando fome, para que o presidente vá com essa comitiva toda, que ganha uma diária poupuda, que ganha cada vez mais benesses, para ficar tirando onda num país que está tão necessitado de tantas situações aqui dentro do plano interno. Então, são essas
patifarias que o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira está tentando acobertar, fazendo algum tipo de pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral? Gente, essas coisas a gente tem que chegar e perguntar para alguma pessoa que ainda apoia o Bolsonaro e falar, amigo, tá certo um negócio desse? O Brasil ficar pagando aluguel de moto para o presidente e os seus puxa-sacos endinheirados ficarem passeando fora do Brasil? Pense bem, a gente poderia enumerar aqui uma série de patifarias, mas a de hoje fica só por aqui e como um alerta também, né, das coisas que irão acontecer. Gente, eu não acredito que no 7 de setembro irá acontecer absolutamente nada, mas enfim, como o presidente se encontra absolutamente desesperado, pode ser que ele suba um pouquinho o tom, né, da outra vez acovardada para agora. Mas a tendência é que ele chame de novo o Michel Temer para fazer outra cartinha, né? Grave o nosso programa aqui e me cobre um pouco mais à frente, tá bom? Vamos ficar tranquilo, mas vamos ficar duros vigiando essa gente, apontando o dedo para a cara dessas pessoas que querem virar bandidos, aqueles que ainda não são, nas nossas caras, pagos com dinheiro do povo brasileiro, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau!